Alô, Diego, tudo bem? É um prazer te receber aqui nesse belo evento hoje, em celebração ao Dia do Médico. Nós vamos homenagear os colegas que nos antecederam, né? Certamente, se a medicina gaúcha tem tanta qualidade, tem um nome tão forte, é por esses colegas que hoje completam 50 anos ou mais de formatura, né? Então, é um prazer poder estar presente aqui nesse belíssimo evento que nós estamos fazendo hoje. Eu entendo que é muito justa, porque nós temos até colegas com mais idade de formado, trabalhando, mantendo a profissão, mantendo o mesmo vigor. E eu acho que a experiência do tempo é fundamental. Nós vivemos muito a medicina. Agora é muita tecnologia, mas a gente viveu a medicina sem muita tecnologia, fazendo a parte de medicina sensitiva, clínica, exame, avaliando tudo perfeitamente. Eu acho que a gente é merecida realmente essa homenagem que o CRM está prestando aos cinquentenários. Sabe, a homenagem foi uma surpresa, porque eu não me recordo que em outros anos o Conselho tivesse feito uma festa assim, não é? E como eu estou fazendo 59 anos de formatura este ano, foi realmente uma surpresa, um belo presente, uma honra, um privilégio sempre que a carreira seja lembrada e depois de tanto tempo. Então eu acho que é uma excelente providência do Conselho, porque eu sempre tive 3 princípios guardados. Primeiro, reverência à memória. Segundo, confiança no presente. E terceiro, esperança no futuro. Então isso serve bem para a medicina, não é? Para as gerações, quem abriu o caminho, não é? Quem está agora e para ver como é que vai deixar para quem vem amanhã, não é? De modo que eu estou muito feliz, eu cumprimento os colegas da diretoria que tiveram essa gentil lembrança, não é? Gentil e grata lembrança a fazer isso para todos os profissionais, né? Que nós nos consideramos jubilados, como diz o Conselho, né? Não somos aposentados, somos jubilados. Eu vejo assim com muita alegria essa iniciativa do Cremerson, uma iniciativa muito bonita que deverá ser replicada nos próximos anos, essa entrega de medalhas. A minha turma, que é de 1968, é a caçula, é de 1968 para trás. Então, nós estamos, em primeiro lugar, muito contentes porque a Henrigues ela foi premiada como local da primeira entrega de medalhas, vai ser aqui na Henrigues. Quero agradecer ao Dr. Eduardo Trindade, nosso presidente do Cremerson. Vai ser uma noite, tarde e noite, onde antigos e atuais colegas vão se encontrar, professores com alunos. Então é muito bonito isso. Então acho que vai ser uma festa que a gente não vai esquecer. Para mim é uma honra muito grande poder servir os meus colegas aqui do Rio Grande do Sul. Agora, no caso, apesar de eu representar o Rio Grande do Sul, eu estou representando todos os médicos do Brasil, quase 500 mil médicos. A experiência está sendo muito boa, a gente tem bastante trabalho
E o mais importante é esse engajamento com a política, porque o nosso cargo também é um cargo político, né? Então a gente está agora em função dessas emendas da medida provisória 890, que adulteraram completamente a própria medida, que era a medida Médicos pelo Brasil, que ia resolver um problema, né, de falta de médicos, ia colocar o médico com uma vinculação, não mais uma pessoa avulsa que eventualmente uma prefeitura pagava durante uns meses e depois demitia, né? Então a gente estava conseguindo isso através dessa medida provisória que o ministro Mandetta enviou, tá? Para ser regulamentada. E infelizmente na comissão mista ela sofreu algumas emendas terríveis, tá? Por exemplo, a emenda que permite que médicos sem o revalida atendam a população. Isso é uma coisa assim, em primeiro lugar a gente não sabe nem se são médicos, isso é um risco. Eu não gostaria de ir num lugar passar mal, né? Nem ninguém da minha família, e eu acredito que ninguém, né? Nenhuma pessoa gostaria de ser atendida por alguém que nem sabemos se são médicos ou não, né? Então isso não se faz com a saúde da população, né? A segunda emenda, e não menos pior, né, é a que permite que universidades privadas façam revalida. Quer dizer, vai virar um grande balcão de negócios. Isso aí é contra a lei de diretrizes básicas da educação. E a terceira e pior medida, né, a emenda, digamos assim, é a emenda do Dr. Alexandre Padilha, né, deputado Alexandre Padilha, infelizmente, né, mais uma medida que a gente só tem que se queixar, né, que a emenda dele é fazendo com que consórcios estaduais e municipais possam contratar os médicos sem o revalida. Então isso é um absurdo, é reviver o programa Mais Médicos, e que foi um desastre, né? Então a gente tem que evitar isso. Então a gente está apelando, cada conselheiro do CFM, nesse momento e em todos os momentos desde que a gente assumiu, a gente está procurando abordar os parlamentares, explicar para os parlamentares o que está acontecendo, cada um pelo seu estado fazendo a mesma coisa, e é esse o trabalho que tem sido bastante extenso. Eu achei comovente, bom que se lembraram, porque a universidade sempre fazia, de cada cinco anos fazia homenagem aos formandos, assim, mas de todas, assim, da engenharia, medicina, e faz muitos anos que a gente não recebe, mas a gente continua se reunindo de vez em quando, porque cada vez a gente diminui, né? Tá, muito obrigada, né? Essa homenagem que a AMRI, que o Conselho Regional de Medicina e a AMRI estão prestando a nós, os médicos mais velhos, eu recebo com muito orgulho, porque eu acho que nós, os mais antigos, fizemos muito pela medicina, continuamos fazendo, muitos de nós, tá? E fomos, assim, aqueles que viram todo o trajeto da antiga medicina até chegar ao ponto de hoje, de uma profissão, de uma medicina liberal, tranquila, a chegar ao ponto que nós estamos hoje em dia com a saúde, infelizmente, do nosso país, e vendo como a medicina está se portando atualmente. Mas, em todo caso, existe muita esperança, muita fé que essas coisas venham mudar, que nós voltemos de novo a ser médicos verdadeiros, com a palavra que nós perdemos como força médica perante todos os governos que passaram. Não estou restringindo a um ou outro governo. Tá? É isso aí. Muito obrigado, Viane.
nasci em 10 de outubro de 1933. Completei meus 86 anos de idade, felizmente, com bastante saúde ainda, né? Trabalho diariamente, não parei nunca. Férias eu tirei raríssimas vezes. E aí meu prazer é estar no consultório atendendo meus clientes. Fui pediatra, que época difícil, meu Deus. Não havia toda essa terapêutica, toda essa medicação que tem hoje em dia. E outra coisa, se chegava um diagnóstico através do exame clínico, não dispomos de grandes laboratórios, nada disso. O exame clínico é que iria dar a nós a maneira como levar o medicamento para aquela criança que estava chorando na nossa frente. Bem, e aí toda a evolução. Depois de ser pediatra, eu fiz o curso de anestesista, fui anestesista há muitos anos, e depois, quando eu vi para onde estava se dirigindo o Ministério do Trabalho, com aquelas leis, aquela coisa, eu digo, não, vai ser necessário médico do trabalho. Então eu sou médico do trabalho há mais de 20 anos. Dou atendimento a uma população toda, tenho várias empresas às quais eu presto serviço, inclusive a nosso hospital, em que eu atendo, dou atendimento em medicina do trabalho para mais de 500 funcionários. Outra empresa que também trabalho tem mais de 500 funcionários e distribuído em várias localidades para as quais eu me desloco quando necessário. E a minha vida tem sido essa, levantar cedo, dormir tarde. Não consigo dormir antes da meia-noite e não consigo levantar depois das 5h30, 6 horas da manhã. E aí, minha filha, começa a minha vida, que é uma felicidade. É isso aí que eu faço até hoje e pretendo por mais alguns anos. Eu já entrei no desvio, agora estou indo para o Cabo da Boa Esperança. Quanto vai levar, não sei. Mas eu espero encontrar um mar bem manso por lá. Estou esperando. É isso aí. E como é que o senhor recebe essa homenagem do Conselho? Com surpresa, porque, vou lhe dizer, eu nunca pensei em chegar a esse momento na minha vida. Nunca pensei, sabes? Quando me falaram, eu digo, mas como? Não, mas, enfim, digo... Vou comparecer, logicamente, mas com total surpresa, porque tem colegas que mereceriam muito mais do que eu, fizeram muito mais do que eu creio, né? E tenho certeza. De maneira, minha filha, que isso, no meu currículo, já vai ser de um grande significado. Além de prefeito, vou ter mais essa, então, para poder deixar para os meus netos. Olha, teu avô foi esse, assim, 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 e recebo homenagem. É isso que eu vou poder fazer e dizer a eles mais tarde, né? Realmente eu fiquei um tanto emocionada com essa homenagem, porque são 50 e poucos anos de profissão e realizei muita coisa, né, na ginecologia e obstetrícia que eu faço. Então eu estou realmente bastante emocionada. Mas essa homenagem nos conforta muito, é uma honra para nós. Sabemos que nessa idade, no fim da nossa vida, ainda se lembra dos velhinhos. Então, eu acho que é muito interessante e acho que deve ser repetido. Muito obrigado, viu?
Sistema Fê Comércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fê Comércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil, em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional, através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje. Eu tenho a satisfação de conversar agora, eu que estou na costa leste americana, na verdade eu estou na região central da Flórida, mas próximo da costa leste, e ele está na costa oeste dos Estados Unidos, lá em Los Angeles, o advogado, triatleta, já residindo há muitos anos aqui nos Estados Unidos, Mauro Cavanha. Cavanha, tudo bem? Tudo bom, Casagrande, um prazer estar participando aqui com você. Igualmente. Olha, nós estamos há horas para fazer esse bate-papo, né? É verdade. Já do nosso contato há mais de um ano atrás, né? Isso aí. São 7 anos de Estados Unidos já? 7 anos dos Estados Unidos. Eu sempre fico na dúvida porque os primeiros 2 ou 3 anos eu sempre estava indo e voltando. Então fiquei 3 meses aqui, 3 meses no Brasil, e agora já de maneira definitiva há mais ou menos 6, 7 anos. Muito bem. Como é que tu decidiste te mudar aqui para os Estados Unidos e por que tu escolheste, Mauro, Los Angeles, Califórnia, esse lugar pouco ensolarado, poucas praias, né? Então, foi bem curioso, porque eu, na verdade, nunca tinha planejado isso, né? Eu queria fazer intercâmbios, a minha vida toda eu fiz intercâmbios, eu morei 3 meses na Inglaterra, 3 meses também na Itália, e tudo por conta do esporte. O esporte me possibilitou essas viagens, né, essas competições, esse welcome, né, das pessoas, esses convites para participar de equipes. Então, num desses eventos, num triatlon, o pessoal de uma equipe aqui de Los Angeles me convidou para vir aqui com eles, treinar com eles, e aí eu vim para cá, a princípio, para ficar também 2, 3 meses. No final saiu a possibilidade de tirar o green card, e aí eu abracei essa oportunidade, fiquei aqui até hoje, né? Me tornei cidadão americano no início agora desse ano, então acabei ficando. Que legal, já. E por que Los Angeles? Por que Los Angeles? Porque a equipe estava baseada aqui, né? Eles estavam formados aqui. O clima aqui é ideal para treinar, são 300 dias por ano de sol, né? Então a gente que pedala muito é excelente, não tem dia ruim, né, para treinar. Bom, mas já é cidadão americano, então? Já, cidadão americano. Uhum. Que maravilha. Desde fevereiro. Tu já tá no God Bless America, né? God Bless America. Bom, que bacana, é uma história bacana a tua, porque antes até de conversar com o Mauro, eu acompanhei vários dos teus vídeos pelo YouTube, pelo teu canal do YouTube, em que tu contavas que tu vieste para cá e acabaste conseguindo o visto para ficar aqui, o green card, em razão de tu seres um atleta diferenciado. E eu acho que isso desperta a curiosidade de muita gente. Conta para nós como é que foi isso, Mauro. Então, eu vim para cá, eu vinha com visto de turista, né? Como eu te disse, a princípio eu queria ficar 3, 4 meses. Então eu vinha como turista, voltava para o Brasil, voltava para cá. E aí, como eu estava tendo problemas, né? Toda vez que eu voltava para cá no aeroporto eram várias perguntas, mas como assim? Você é atleta e fica gastando muito tempo aqui nos Estados Unidos, né? Até que eu comecei a perguntar, a procurar, né? A saber como que eu podia tirar um visto de atleta. E aí eu vi que podia, inclusive, pedir o green card, né? Pelas competições, eu tinha currículo para isso, eu tive um ano muito bom, 6, 7 anos atrás, eu venci várias provas importantes e me davam esse status, né, de ser um atleta com habilidade excepcional, né, que chama extraordinária, na verdade, é a qualidade do visto que eu me encaixei. E aí eu apliquei, né, eu resolvi aplicar, eu tinha já uma ideia
como advogado, né, de fazer uma petição, tudo. Então eu fiz essa self-petition, né, eu mesmo peticionei meu nome. Fizeste por conta própria? Por conta própria, aham. Aham, que legal. Eu fiz a self-petition, foi meu primeiro caso aí de sucesso, né, com o visto. Hoje eu trabalho com isso, né, eu faço também os vistos para o pessoal que quer seguir esse caminho. E o teu é o EB1. É o EB1, exatamente. É o EB1. O EB1 é muito comum para atletas, artistas, cientistas. Cientistas, Você tem que comprovar que você é um sujeito diferenciado na tua área, né? Você tem que comprovar que você está entre 1% dos 100%, não, como é que é? 1%. Você tem que estar entre 1% da tua profissão. Então, isso vem através de matérias, entrevistas, competições, né? Vitórias em competições. Bom, e aí tu tinhas, então, tudo isso para comprovar? Eu fiquei na dúvida, né? Eu não sabia se eu ia conseguir, né? Eu tinha certos resultados, mas eu não sabia 1%, né? Eu nunca cheguei a participar de uma Olimpíada, por exemplo. Então, eu achava que talvez não tivesse. Mas aí eu consegui com outros critérios, né? Porque eles não querem só que você seja um atleta de ponta, mas eles querem que você tenha um bom envolvimento com a mídia, você tem que saber se vender, participar de matérias jornalísticas, enfim, você tem que ter esse destaque, quase que um destaque social também, né? Além de ser atleta. Então, acho que por conta disso também... Não, e tem uma coisa assim, o americano quer saber muito como tu podes contribuir para o país, né? Exatamente, um dos critérios é você poder comprovar como você pode contribuir para os Estados Unidos. Muito bem, que beleza, Mauro. Bom, 7 anos de Estados Unidos, o Green Card tu conseguiste então já no primeiro ano? Não, foi um pouquinho depois, no segundo ano mais ou menos. Segundo ano, porque tu precisas ter 5 anos de Green Card para ter a cidadania, né? Exatamente. Na verdade, 90 dias antes de completar 5 anos, eu já apliquei para cidadania. Tem essa possibilidade, né? 90 dias antes você pode aplicar. E eu apliquei, logo que eu completei 90 dias, eu apliquei. Porque como o Trump anda mudando muito a legislação aqui de imigração, eu não quis arriscar nem um dia, né? Porque tá sempre mudando. Vai que muda, né? Vai que muda. Na verdade mudou. Porque ele fez o negócio do plano de saúde, né? Se você usar o Obamacare, você não consegue mais nem o Green Card, nem se tornar cidadão. E eu fiz o uso. O uso do Obamacare. É importante a gente explicar isso para as pessoas. Até porque tem muita gente que daqui a pouco está aqui nos Estados Unidos ou quer vir para cá. O governo está sendo, vamos dizer assim, extremamente criterioso com isso. Quem usou serviços públicos pagos, vamos dizer assim, com dinheiro do contribuinte americano, do pagador de impostos americano, o governo está desqualificando, né, para a obtenção do Green Card e até da cidadania, né, em muitos casos. Exatamente. Esse já é, na verdade, já tem essa previsão, né, já é antiga, de que você não pode ser um peso para o governo americano. Então, na hora de ter o Green Card ou a cidadania, eles vão ver se você já fez algum uso, se você tem condições de se manter aqui nos Estados Unidos. E eu, como atleta, nunca fiz muito dinheiro, né? Então, quando o Obama, na verdade, o presidente Obama, né, o ex-presidente Obama, fez a previsão de que se você não tivesse um seguro público, você ia levar uma multa, aí eu fiz o uso do Obamacare, que foi um benefício do governo, né? Então, eu tinha esse plano de saúde que era custeado pelo governo. Não, perfeito. E que se o sujeito começa a ganhar muito, também não vale a pena o Obamacare. O Obamacare é para quem tem renda mais baixa, para valer a pena, né? Tem vários níveis, né? Tem vários níveis. Se você ganha até certa quantidade, eles te dão com desconto, né? Um plano de saúde com desconto. Se você não ganha muito pouco, eles te dão de graça. Então, são vários níveis. Mas isso foi uma boa, viu? Tanto foi uma boa, o Obamacare, que os próprios republicanos, eles não foram fundo a ponto de acabar com o Obamacare, né? Eu acho que sim, né? Eu acho que sim. Até o Trump queria fazer uma reforma disso, né? Ele não queria acabar, mas ele queria fazer uma reforma, né? Mas continuar, com certeza. Porque é um sistema de saúde caro, né? Uma das minhas maiores preocupações aqui nos Estados Unidos era cair de bicicleta, porque eu estava sempre na rua, sempre andando, né? Inclusive sofri um acidente uma vez, que uma pessoa cruzou na minha frente e a gente bateu no carro e saí voando, tive que ir para o hospital, tirar raio-x e tal, e a conta de um raio-x e limpeza de ferimentos, porque eu cortei o joelho, veio em $5.000. Que loucura. Então também
eu tinha muito medo de cair de bicicleta, né? Então acho que era necessário mesmo alguma medida nesse sentido. Mas aí nesse caso tu tinhas já o seguro de saúde? Não, eu não tinha. E aí tu tivesse que negociar? Eu tive que negociar, tive que me virar lá, né? Outra vez também. Eles negociam, mas se o sujeito tem patrimônio, né? O sujeito tem um carro, tem uma casa, tal. Eu já ouvi histórias que eles vêm para cima, né? É difícil, né? Complicado. E o meu caso foi simples, né? $5.000 ainda é aceitável, mas tem pessoas, né? Contas de $100, $200.000. Se a pessoa precisa ficar internada. Eu não precisei fazer nada. Não precisei. É só o raio-x mesmo que afirmou que estava tudo bem. Agora, se tivesse algum problema, né? Não, a saúde aqui nesse país é realmente muito cara. Né? Eu não tenho dúvida que é uma das saúdes mais diferenciadas do planeta, mas ela é muito cara. Ela custa caro. Me conta uma coisa, Mauro. O que te atraiu para os Estados Unidos para tu mudar? Tu tá com que idade? 35. 35. Então, já há 7 anos, viesse para cá com em torno de 28. O que mais te atraiu nos Estados Unidos? Me conta assim, o que tu vês de diferencial, prós e contras até do país, já com esses anos que tu tens aí na Califórnia. Na verdade, foi a oportunidade, né? Eu até conto nos meus vídeos que se eu tivesse a oportunidade de ir treinar num time da Colômbia e fosse um time excelente, que na verdade eu tive até uma oportunidade, mas não foi que nem aqui nos Estados Unidos, eu teria ido para lá. Né, mas aqui, como me foi oferecido aqui, e é uma sociedade muito evoluída, né? A gente tem, já quando você chega aqui, você sente uma diferença muito grande, né? No pavimento, na civilização, né? Um povo muito civilizado, muito rico. Então eu acabei me apaixonando aqui e fiquei, né? A gente vê a diferença da maneira como eles dirigem, né? Isso aí eu acho que... Também. É verdade, você para no stop, né? Você sempre espera, você é muito mais, tem muito mais cortesia, né, com o próximo. Muito mais cortesia. Aliás, o brasileiro médio acha que o americano é muito descortês, o que é um grande erro, é um grande equívoco, né? É verdade. Eu acho que eles são um pouco mais frios, mas numa relação assim, eles são um pouco mais frios, mas numa relação superficial eles também sabem ser muito, né, gentis e cortês também. Eu vou te dizer um negócio, Mauro, eu aqui perco a conta, às vezes quando alguém esbarra no supermercado, as pessoas, I'm sorry. Às vezes a gente fica sem jeito, né, é verdade? Fica sem jeito, porque eles só falta botar o tapete vermelho, foi um encostãozinho, né? Aqui também, às vezes eu vou subir uma escada, alguém tá descendo, a pessoa já fica lá e se desculpa, né, não, I'm sorry, não, imagina, né? Ontem mesmo eu tava dando a ré no carro e tinha um policial que tava meio que me atrapalhando assim, né, mas tudo bem, eu esperei ele, né, ele passou pra mim também, oh, I'm sorry, eu falei, não, imagina, né, me senti mal, eu pensei, não, desculpa eu, né. É verdade. Muito bem, tá, e algo negativo que tu notas assim no país que se pudesse tu mudarias? Eu acho que não tem muito ponto negativo, não. O que eu queria, né, mudar e que não conseguiria era trazer a minha família toda para cá, o Brasil todo para cá, né? Eu me sinto muito mais à vontade com as pessoas no Brasil, perto da família, dos amigos. Então eu sinto muitas saudades, né? Mas é uma coisa que não tem, né? Eu acho que tirando eu não poder trazer meus amigos, minha família, tudo aqui, eu acho que não tem ponto negativo, não. Tá, mas pai e mãe, agora que tu és americano, não podem peticionar? Eu posso trazer, eu posso trazer meus pais e meu irmão também. Irmãos, tá. Mas por enquanto ainda não é a ideia deles, né? Por enquanto ainda não. Talvez uma visita, alguma coisa, mas por enquanto eles ainda querem ficar no Brasil. Agora, essa liberdade que se tem aqui é uma coisa realmente, a liberdade de empreender, a liberdade de opinar, a liberdade de crença. A gente não está muito acostumado a essas coisas na profusão que tem aqui nos Estados Unidos. A gente não está acostumado tanto assim no Brasil, viu? Está muito distante. Com certeza, né? Eu fiz, inclusive, eu comecei a estudar aqui, né? Eu tô fazendo uma aula de oratória na faculdade. E eu apresentei um trabalho sobre liberdade de expressão. E é impressionante, né, o quanto o pessoal tem essa consciência, né, da liberdade de expressão. E eu contei para eles que uma pessoa no Brasil chegou a ser processada por chamar um jogador de macaco, né? Aquele famoso do Grêmio, né? Sim. Ficou um caso super famoso no Brasil, mas aqui não teria cabimento, né? A pessoa é antiética, tudo é ruim, né? Talvez vá para a mídia, mas nunca teria um processo. Existem crimes de ódio aqui também, né?
mas eles vão no limite da opinião, por mais dura que ela seja, e por mais que nos choque, né? É super interessante, Casagrande, porque aqui você não vai responder por um crime de ódio, a não ser que você realmente agrida a pessoa. Então, por palavras, você não pode responder por crime de ódio. Uhum. Tu estudaste isso no direito? Estou estudando. Tá estudando Estou isso? estudando, Uhum. Eu vou fazer a prova em fevereiro, né? Tem que estar afiado. É. Aqui tem coisas muito piores, né? Que são... O que me choca mais é ver no caso de um funeral, né? No caso do enterro de uma pessoa, tem pessoas que são ativistas, né? Por exemplo, morre um soldado americano, os ativistas vão lá com plaquinhas que essa pessoa morreu faz tempo, que não há guerra, que, né, os soldados já deviam ter sido extintos do mundo, e isso num momento que você está, né, num momento triste, num momento que você está de pesar, e as pessoas estão lá protestando e têm esse direito, de protestar. A liberdade de expressão é um valor muito contundente aqui nos Estados Unidos. Mas nós estamos vivendo também, eu acho, Mauro, tempos muito estranhos também. A gente está vivendo também, sob certo aspecto, um radicalismo em muitas áreas, viu? Em muitas áreas. Não é de um lado só, não, viu? Tem muita gente que não está conseguindo conviver com a opinião contrária. Aqui nos Estados Unidos, você diz Aqui também. No Brasil acho que está sendo uma revolução, né? Eu nunca vi tanta pauta política, tanta gente discutindo. Acho que é bem interessante. O brasileiro descobriu o seguinte, agora com redes sociais, as novas tecnologias, o brasileiro está descobrindo que ele é escravo do governo, né? E aí está caindo a ficha e aí as pessoas não querem mais ser escravas do governo, mas só que já são. Então, para mudar isso leva tempo. É bastante tempo. Mas é uma conscientização, né? Eu acho super legal. Por exemplo, as pessoas reconhecerem o STF, né? Que há 2 anos, 2, 3, talvez 5 anos atrás, as pessoas não tinham exatamente como é que funcionava, o que era, que tinha um limite para o presidente, né? O bom vai ser o dia que as pessoas disserem para os seus representantes, se puderem dizer o seguinte, tu vai ser destituído daí. Tu não vai... Esse STF que tem, na minha opinião, tá? Não sei qual é a tua, também não sei se tu queres opinar sobre isso, porque tu és advogado, mas esse STF que tá aí é complicadíssimo, né? Complicadíssimo. É complicado também, né? Eles fazem um exercício que eles têm que ser, né, independentes do governo. Então tá certo que eles tenham certo atrito, né? Mas realmente a situação hoje no Brasil tá complicada. Tu consegues imaginar, Mauro, um juiz da Suprema Corte Americana ter conversas com políticos assim, ao pé do ouvido, como os nossos tem lá no Brasil, hein? É complicado, né? Se bem que aqui, né, alguns juízes são eleitos pelo povo. Né, o que também causa uma certa polêmica, né? Porque você tem que investir em campanhas, você tem que fazer campanha na rua, você é patrocinado, às vezes, por escritórios de advocacia. Então tem também algumas coisas que não... também causam uma polêmica também por aqui, né? Mas isso eu não sei se daria certo no Brasil, né? Eleição de juiz. Mas aqui nesse país, como tem vamos dizer assim, uma moralidade diferenciada, o sujeito até pede voto, mas ele sabe que ele não pode julgar a favor do interesse A, B ou C que o apoiou, porque se ficar aprovado, ele também tá ralado. Tá ralado. Aqui é super, super raro essa causa, né, de impeachment de juízes. Aconteceu, acho que 3 ou 4 vezes na história dos Estados Unidos, né? Então é realmente super raro. Uhum. Me conta uma coisa, a Califórnia tá muito cara aí? Cara. Tá, né? Super cara, né? Eu, como eu te disse, acabei aqui de paraquedas, né? Não era a minha intenção. E depois, né, com o tempo que eu comecei a me estabelecer aqui, que eu tive o green card, né, residência, eu comecei a procurar outros lugares para poder economizar mesmo, para poder ter uma vida mais tranquila, né, já que eu fazia esporte, o esporte não dá tanto dinheiro assim, né, e é caro mesmo. A Califórnia eu acho que está entre os estados mais caros aqui dos Estados Unidos, né? Eu acho que sim, eu acho que Califórnia e Nova York, né, que disputam. Que são os mais ricos também. A Califórnia é muito rica. Chega a ser uma 8ª potência mundial, né? Se fosse só a Califórnia. Mais até do que o Brasil em PIB, né?
Eu acho que sim. Teve época aí, agora eu não sei como é que tá, mas que era isso aí. Mas me conta uma coisa, como é que tu tá te virando aí? Num dos vídeos que eu vi, tu tava recém chegando de uma... Diz, pessoal, tô atrasado aqui na live que eu vou fazer com vocês porque eu tava fazendo um Uber aí e tava chovendo e dia de chuva é bom, cansa, mas ganha mais, tal. Como é que tu tá te virando aí? Quais são as tuas atividades aqui nos Estados Unidos? Então, quando eu era atleta, eu precisava achar alguma coisa que encaixasse na minha rotina de treinos, né? E o Uber se encaixou perfeitamente, porque enquanto eu estava treinando, eu me cansava, né? Eu queria mais era sentar no carro mesmo e ficar sentado. Então eu fazia um Uber, que era um período de descanso. Então eu trabalhava 2, 3 horas, né? Que você descansa carregando pedras, né? Então eu dirigia com o pessoal e depois de 2, 3 horas eu queria mais era fazer alguma coisa, uma atividade. Então eu ia para natação, ou ia dar uma corrida. Então foi assim que eu comecei o meu trabalho de Uber. Hoje em dia eu não tenho mais feito Uber, eu tenho feito mais entregas de comida, entregas do Amazon, né? E também começando a trabalhar com o direito, né? Então eu trabalho como advogado estrangeiro aqui nos Estados Unidos e cada vez menos eu tenho feito entregas. Então é um período de transição, né? Eu me dou o luxo de trabalhar nas entregas só no horário do almoço ou quando tem uma oferta do Amazon que eles vão me pagar super bem, né? Então eu aproveito essas oportunidades de pico e quando eu não estou trabalhando, eu estou estudando ou trabalhando no escritório, né? Como advogado. A tua formação em direito é no Brasil? É no Brasil. Mas como é que tu está fazendo atividade aqui nos Estados Unidos? Aqui nos Estados Unidos a gente consegue trabalhar como advogado estrangeiro, né? Eu não tenho 100% da competência, né, para trabalhar como advogado, mas em vários casos eu consigo trabalhar como advogado estrangeiro. Basicamente, o que eu não posso fazer é aparecer na frente de um juiz, numa corte. Então, defender uma pessoa em processo de deportação eu não poderia, processo criminal eu não poderia, processo civil também não. Mas a mediação, contratos, imigração, né, essas coisas que você consegue peticionar junto ao órgão, né, sem ter que estar presente junto ao juiz, eu consigo já trabalhar como advogado estrangeiro. Mas isso ainda é a tua atividade não principal aí? Ainda não, ainda não é a principal. Eu, né, trabalho em alguns vistos e estou estudando, né? Na verdade, eu estou me qualificando para me licenciar aqui nos Estados Unidos. Eu quero validar a OAB daqui, né, que chama o BAR, e aí poder trabalhar, né, de maneira ilimitada. Eu quero trabalhar ainda com direito criminal por aqui, quero ter essa experiência que é super famosa, né, ao redor do mundo todo, o direito criminal americano, e depois também trabalhar com imigração de maneira completa. Que bacana, boas perspectivas, portanto, tu tens, né? Boas perspectivas, estou empenhado. E tu falaste que tu estás fazendo entregas agora, mais até do que aplicativos, né? Quando a gente fala em Uber, mas tu fazia outros, Cabify e outros. Eu fiz Uber e Lyft. Uber e Só Lyft, isso daí. tá. E o Lyft, tá. Mas, e essas entregas, isso vale a pena? Conta, se é possível, conta para quem está nos assistindo, quanto é que ganha, quanto tempo tu te dedicas por dia para fazer isso? Vai depender muito de cada estado, né, cada cidade. Eu sei que o pessoal em São Francisco consegue ganhar muito dinheiro, né, com isso, mas como eu trabalho 3, 4 horas por dia, eu não penso em ir para São Francisco, né. Dá para ganhar um dinheirinho legal, mas continua sendo um subemprego, né, você ganha um salário mínimo, ou você vai trabalhar 12, 13, 15 horas por dia, como tem alguns brasileiros que fazem. Mas eu faço 3, 4 horas. Como eu disse, eu consigo aproveitar os horários de pico, então eu até que faço um dinheiro bacana. Mas tu fazendo 3, 4 horas por dia no horário de pico aí, quanto é que tu tira num dia em dólar, limpo, por exemplo? Eu tento fazer, a minha meta é $70 por dia. Por dia. Tento fazer essa meta de $70 por dia. Tá, trabalhando 3 a 4 horas por dia. 3, 4 horas por dia, De vez em quando eu tenho os blocos da Amazon, né? Eu gosto muito de fazer o Amazon, porque eles garantem. E um dos blocos deles, de 3 horas, eles pagam $72. E aí como é que tu vais no centro de distribuição deles, pega as caixas e vai fazer as entregas? Isso. Legal. Dependendo, às vezes vai mais para o sul, às vezes vai mais para o norte, né? Vai depender de cada dia. Às vezes eu termino as entregas em 2 horas e continuo recebendo
os $72. Então, Mas aí o carro, gasolina, essas coisas, é tudo contigo. isso é tudo por minha conta, Isso é tudo por minha conta. Tá. Estou falando no bruto, né? Uhum. E tu não pensas em abrir uma empresa aí no futuro, alguma coisa assim? Porque o americano... O brasileiro também eu vejo muito brasileiro que sai do Brasil reclamando da carga tributária, das regulações, da dificuldade que é para se abrir uma empresa. Os caras vêm aqui, abrem um pequeno negócio e se dão muito bem, obrigado. É verdade. Eu penso em abrir um escritório de direito. Tu vais focar no direito, então? Quero focar no direito. Eu comecei agora a fazer também empreender no Amazon, para vender produtos no Amazon, né? Eu estou fazendo um curso do Gustavo, que chama-se Vendedor Online Internacional, e eu estou começando a empreender assim. Então, eu vou nas lojas, compro produtos e revendo tudo no Amazon. Então, eu estou ainda deixando mais de fazer entrega. Na verdade, esse foi um desafio que eu fiz com ele, né? Eu botei num último vídeo lá no meu canal, e eu vou empreender $500 e fazer essa experiência do Amazon. E aí tu que vais colocar, montar canal, montar tudo de venda. Na verdade, o Gustavo já trabalha com isso há muito tempo, né? Ele fez alguns cursos com relação a isso e, inclusive, esse curso ele fez com o Luiz Miranda USA, né? Que ficou bastante polêmico. O Luiz Miranda. O famoso Luiz Miranda. O famoso que é hoje deputado, né? Então, ele fez os cursos com o deputado, com o Luiz Miranda, e eu quis mostrar aqui no vídeo que algumas ideias dele realmente eram bacanas, né? Que não era tudo ruim, esse empreendedorismo aqui nos Estados Unidos, né? Já que tu tocaste no Luiz Miranda, deixa eu abordar isso contigo, se tu topares, se não tiver problema. Claro, sem problema. O Luiz Miranda foi um sujeito que veio para cá, criou algumas coisas aqui nos Estados Unidos. Eu te diria que quando eu cheguei aqui, a reputação dele era péssima, as pessoas falavam muito mal, assim, de maneira geral, o que eu ouvi foi coisas muito... o cara lá de Miami e tal. E tu foste um dos primeiros, vários youtubers fizeram críticas a ele, denunciaram a maneira como ele agia no mercado. Conta pra mim como é que foi isso, porque depois ele voltou pro Brasil e se elegeu deputado federal do DEM do Distrito Federal, e agora aí tá de novo no rolo de uma polêmica, acusado de ter logrado um monte de gente. Conta pra mim, Mauro. É uma história longa, né? Eu comecei a criticá-lo porque tem essa ideia de que empreender aqui nos Estados Unidos é muito fácil, né? E é verdade, é muito mais fácil que no Brasil, mas ele criava uma ideia de que era como se o dinheiro desse em árvore, né? Você manda dinheiro para ele e ele ia fazer o dinheiro multiplicar, né? Então eu comecei a fazer vídeos criticando isso. Eu mostrei, é fácil, mas também não é assim, né? Não existe. Aqui nos Estados Unidos também tem alguns problemas, né? Eu acho que eu até cheguei a botar um número num dos vídeos que eu fiz, que era 81% das startups americanas não sobreviviam há 2 anos de negócio. Então, né, a chance de dar certo ou não era quase que similar ao Brasil. Então eu comecei a fazer críticas nesse sentido, né? E aí ele, obviamente, né, não teve sucesso em vários negócios dele, então hoje ele está bastante encrencado para explicar, né, responder processos no Brasil, aqui nos Estados Unidos também. Então acabou tendo essa repercussão, e ele voltou para o Brasil e conseguiu se eleger deputado federal, né? Que loucura, né? Loucura. Bom, mas do ponto de vista da escolha do eleitor, não surpreende, né? Porque... Bom, mas eu vi aí, ele tá dizendo que tem um grupo de youtubers, ele até acionou a polícia, não sei se foi a Polícia Federal ou a Polícia Civil do Distrito Federal. Polícia Civil. A Polícia Civil. E ele tá dizendo que tem um grupo de youtubers que, na verdade, tá extorquindo ele. Tá? E ele te botou no meio desse negócio aí. Conta a tua visão desse Pois fato. O Luiz Miranda, ele é um ilusionista, né? Eu acho que às vezes é até curioso e interessante como ele consegue dar essas voltas, né? Porque o que a gente escuta, né, e aí são rumores, eu não posso afirmar, é que ele teve o visto dele aqui cancelado nos Estados Unidos. Então ele não poderia mais ficar aqui, né? Mas ele acabou achando uma alternativa de que ele largaria todo o sonho americano, né, os 50 milhões de dólares que ele dizia ter, ele ia largar tudo isso daí para salvar o Brasil, que ele era o herói do Brasil. E aí ele volta para o Brasil, né, larga tudo, todos os milhões dele aqui, e consegue se eleger deputado.
né? Porque se ele não tivesse conseguido se eleger, ele não ia ter outra saída, ele não ia mais, né? Ele ia ter que... Como é que ele ia explicar que ele deixou os Estados Unidos? Né? Então aí ele sempre tenta achar uma alternativa, né, para sair como vítima, porque ele é vítima, né? Então foi assim que ele veio parar aqui nos Estados Unidos, né? Ele foi vítima dos advogados dele, ele foi vítima do conselho de medicina, né? De juízes que entravam com ações contra ele, que entravam não, né? Os juízes que declaravam ele como culpado e para cobrar, fazer ele pagar as pessoas com que ele devia, tudo isso era uma organização criminosa, né? E por isso ele se mandou aqui para os Estados Unidos. E agora ele inverteu tudo, né? Agora ele volta para o Brasil, os youtubers começaram a criticar, ele bota todo mundo como criminoso. E eu fiquei surpreso que isso foi aceito, né? Foi aceito pelo Ministério Público, eu não sei se por conta da influência. Na verdade, eu acho que sim, pela influência dele de deputado, né? Ele é um cara que gosta muito de articular, ele não tem vergonha nenhuma de esconder, né? Ele articulando com policiais civis na casa dele, o diretor-geral da Polícia Civil, ele fazendo churrasco, e ele conta, né? Tô aqui articulando com a nossa polícia e tal. Só um pouquinho, ele articulou com as pessoas que acabaram fazendo a investigação, recebeu na casa dele, é isso? Pois é, porque ele como deputado federal e supostamente investigando uma quadrilha internacional, a polícia competente deveria ser a Polícia Federal, né? Mas não, quem fez toda essa ação foi a Polícia Civil, que era o pessoal que ele conhecia, né? Que ele. Tu desconfias, tu tá desconfiado da maneira como foi gerenciada essa ação aí, Mauro? Com certeza, eu acho que aí tem muito mão do deputado, né? Eu não sei se apenas pelo poder de convencimento dele, ou se realmente essas pessoas teriam algum favor, né? A gente não tem como prever isso. Mas com certeza tem muito dedo do Luiz Miranda, né, nessa história toda. Até porque as provas são absurdas, né? Ele queria comprovar uma quadrilha criminosa porque num grupo de WhatsApp eu ofereço a um amigo, né, que mande vídeos para o grupo de youtubers, que nós íamos criticar os vídeos dele, né? Tentar ajudar ele a melhorar os vídeos. E o Luiz Miranda tenta colocar isso como se eu estivesse obrigando ele a fazer vídeos do Luiz Miranda para nos mandar, mas não tinha nada a ver com o Luiz Miranda, né? E isso procede na justiça. Então chega a ser surpresa, né? Como eles agem, como eles aceitam isso. Como é que tu vais agir na questão aí do Brasil, desse caso envolvendo o Luiz Miranda? Porque ele tem foro privilegiado, né? Não, para algumas coisas não, né? Mas... É boa pergunta. Ele tem foro privilegiado nas ações que ele exercer como deputado. Opiniões, né? Então, mas opiniões, por exemplo... Opiniões como deputado, sim, ele teria foro privilegiado. Mas ele está respondendo na justiça comum, né? Principalmente como estelionato, causas civis, né? De dar prejuízo para as pessoas, isso tudo ele está respondendo na justiça civil. Sim. Na justiça civil, não, na justiça comum. Na justiça comum, né? Perfeito. E essa ação criminal, né, que acabou sendo provida, né, sendo continuada pelo Ministério Público, eu vou constituir sim advogado e vou ter que me defender. No Brasil? No Brasil. No Brasil. Aqui nos Estados Unidos ele não quis, né, ele me ameaçou, ele me intimidou, chegou a falar até que o FBI já estava atrás de mim, que a polícia no Brasil... Fez vários vídeos me intimidando, me chamando de criminoso. Desde 2018 já ele diz que eu estou extorquindo ele. Isso por conta de um e-mail. Talvez até você possa me ajudar, porque como jornalista, né, e eu como youtuber, eu sempre quis dar um direito de resposta. Então eu ofereci ao Luiz Miranda, um dos primeiros vídeos que eu fiz, eu ofereci a ele, olha, eu estou com 2 pessoas aqui e eles estão com esse problema, né, eles vão relatar esse problema. Se você quiser oferecer o teu ponto de vista, me manda um vídeo, né? E eu publico junto. Ou se você quiser acertar com eles também, acerta esse problema aí, né? A gente não precisa nem ficar fazendo vídeo, se estressando, nem nada. E daí ele já considera aquilo como uma extorsão, né? Então... É mesmo? Mas foi só isso que você botou no e-mail? Foi só isso. Dando a ele o direito de resposta, vamos dizer assim. Tem 2 ou 3 parágrafos no e-mail, simplesmente assim. Não, isso é muito básico. Até você
Você não é jornalista, em tese você nem precisaria, né, dominar a técnica jornalística, você fez por bom senso, né? Por bom senso, por bom senso. Simplesmente quis dar a oportunidade para ele, né? Claro, Bom, e tu pensas em processá-lo aqui nos Estados Unidos ou até no Brasil? Com certeza, no Brasil. Aqui nos Estados Unidos eu acho que não vale a pena e também acho que eu não conseguiria citá-lo, né? Ele não... Provavelmente não vou conseguir, ele não vai voltar aqui para os Estados Unidos, provavelmente, mas eu não conseguiria citá-lo, né, para ele responder o processo. Então, no Brasil, com certeza. Mauro, tu estás convencido que esse sujeito, esse deputado Luiz Miranda, do DEM, ele não é um cara sério, na tua opinião? Tenho certeza absoluta que não. Uhum. Tenho certeza absoluta que não. Ele se contradiz muito, né, em várias oportunidades, né. Ele diz que não responde nenhum processo, mas ele tem a sem vergonhice, né, de falar que não responde nenhum processo, mas na verdade ele está cheio de processos, né? Ele não tinha processo na esfera criminal, mas hoje já não é verdade isso. Ele responde inclusive por estelionato. E tem vários canais de YouTube. Eu te confesso que eu assisti 2 ou 3 vídeos dele e olha, não te confesso que isso há mais tempo, né? Antes até de eu estar aqui nos Estados Unidos. O cara que vende... eu vou te dizer assim, ó, isso aí é mais antigo do que a própria humanidade caminhar de pé. O cara que vende ilusão, cara, que vende... E ostenta, né? E tentava ostentar, e lucro garantido. Isso aí não existe, cara. Olha, falando em tese aqui agora, o golpe do bilhete é isso. Tem muito a ver com iludir a pessoa de que a pessoa vai ter... Sabes o golpe do bilhete, né? Que é um negócio antigo. Sim, sim. É isso. E as pessoas se iludem de que podem ganhar muito dinheiro. Acho que até mexe, a maneira como a coisa é colocada mexe em pontos do cérebro que a pessoa não consegue racionalizar. E daqui a pouco o cara... Não, o Luiz Miranda, ele é um artista do convencimento, né? Não sei se você sabe, mas aqui nos Estados Unidos o estelionatário ele é chamado de con artist, é o artista do convencimento. E ele é brilhante nisso, isso a gente não pode negar, porque eu admiro a convicção com que ele fala as coisas, né? Ele fala uma mentira com tamanha convicção que as pessoas compram, né? As pessoas aceitam aquilo como verdade. Tu sabe, ainda na mesma coisa que nós estamos falando, tem a tal da pirâmide de Ponzi, né? Que é essa pirâmide que é proibida, que as pessoas botam dinheiro, alguns ganham e aí depois ela estoura e os últimos perdem tudo. O Ponzi, que foi o cara que inventou isso, ele terminou no Brasil, ele foi embora para o Brasil, ele cumpriu um pouco de pena aqui nos Estados Unidos e tal, fugiu para o Brasil, se não me engano isso nos anos 50, e ele morreu no Brasil, terminou lá. Caramba. O cara que criou essa pirâmide de Ponzi. Bom, mas saindo um pouco aí, só para fechar ainda sobre esse cidadão aí, Luiz Miranda, tu achas que tem chance dele perder o mandato? Porque eu vi que tem inclusive um problema sério com ele de contas, né, de prestação de contas no Tribunal Eleitoral. Essa ação da prestação de contas já foi reprovada, as contas dele, né? Ele já perdeu esse processo, ele está em recurso, mas esse processo em si vai evitar que ele se reeleja, né? Não vai ter como penalização ele perder o mandato. O que vai fazer ele perder o mandato é a compra de votos, né? Onde ele sorteou celulares, ele sorteou 3 celulares. E, de novo, né? Ele com tanta convicção, mas está tão na cara que ele não consegue enganar isso, né? Porque ele já deu entrevistas falando que nunca deu celular para ninguém. Sendo que depois aparece fotos dele premiando a pessoa, né, com celulares e tudo isso. Então, esse processo eu acho que ele vai acabar perdendo o mandato até o final do ano, ou talvez no começo do ano que vem. Ele está tentando protelar, né? Ele está tentando protelar, mas eu acho que esse processo vai acabar destituindo ele do cargo. Bom, e vem cá, e tu tens treinado, mudando de assunto agora, final, pra gente encerrar, tens treinado para triatlo? Bacana, eu tô treinando cada vez menos, não cada vez menos, eu tô treinando mais por hobby, assim, agora, né? Como eu tô estudando muito para minha prova do bar, e também não tem nenhuma competição mais importante, né? Eu não vou competir circuito mundial, nem nada agora, eu tô treinando bem pouquinho, mais para manutenção mesmo, 1 hora por dia, 2 horas por dia. Como é que é o triatlo? Explica para o nosso espectador aí o triatlo. O triatlo é uma competição onde a gente nada, pedala e corre.
tá? De uma vez só, né? São várias as distâncias, vai desde um triatlon super sprint, né? Que leva 1 hora, às vezes até menos para terminar, até o Ironman, né? Que é super famoso, né? As pessoas nadam 4 quilômetros, pedalam 180 e correm uma maratona, 42 quilômetros. Então, são várias as... Já fizeste o Ironman? Já participaste? Eu já fiz um Ironman e vários meio Ironmans. Tem também essa distância do meio Ironman. Conseguiste concluir, completar tudo? Eu concluí, claro. O Ironman eu completei, né? Eu fui finisher, eu terminei em 11 horas, né? Eu recebi minha medalhinha de êxito, né? Mas eu tava com uma lesão no joelho e eu não consegui correr. Então eu tive que caminhar quase 30 quilômetros, eu caminhei. Mas como era a minha primeira prova, eu ainda não tinha feito, eu queria terminar e terminei a prova caminhando. Que beleza. Mauro Cavanha conversando conosco, direto de Los Angeles, na Califórnia. Olha, vou te convidar que seja a primeira de muitas conversas, porque foi muito bom aqui, quase 40 minutos batendo papo contigo aí. Já deu 40 minutos? Já deu 40 minutos. Com certeza eu já pode contar comigo. Valeu. Prazer. Muito bom papo. Grande abraço, valeu, sucesso aí, Mauro. Valeu, um abração, até mais. Valeu.